amiguinhos, meu nome é Marcos. Estamos com mais um episódio deste maravilhoso canal que trata sobre programação, especialmente front-end. Hoje nós vamos falar sobre entrevistas, um assunto muito importante para o programador. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, tanto entrevistando como sendo entrevistado, obviamente, e por isso eu decidi trazer 12 dicas para vocês, separadas em 2 programas, para não ficar muito longo, sobre como lidar com as entrevistas, tanto do ponto de vista do entrevistador quanto do candidato, mas focado um pouco mais no candidato. Ok? Vamos lá. Ponto número 1. Toda entrevista é um aprendizado, tanto para o candidato quanto para o entrevistador. Isso é muito importante dizer, porque às vezes o entrevistador acha que a entrevista foi uma perda de tempo se o candidato for muito mal, e o candidato acha que a entrevista foi uma perda de tempo se ele foi muito mal. Mas, principalmente no ponto de vista do candidato, sempre há o que aprender, sempre há lições para se tirar dessa experiência. Se você foi muito mal tecnicamente, você pode aprender. Se você foi muito mal do ponto de vista humano, ou seja, de lidar com a situação da entrevista também, há como aprender, há como melhorar nesse sentido. E mesmo se você como candidato teve uma impressão muito ruim da empresa, isso também é um aprendizado, inclusive o que a gente vai falar agora no segundo ponto. E o segundo ponto é justamente o fato de que a avaliação na qual a entrevista consiste também é uma avaliação para o candidato, não é uma avaliação unilateral, simplesmente da empresa com relação ao candidato, mas também do candidato com relação à empresa, principalmente na situação do programador, que é uma situação de certa vantagem, ou seja, não é uma situação de total falta de força, ou seja, a empresa também está interessada no candidato, assim como o candidato está interessado na empresa, e o candidato pode usar a experiência da entrevista para também ter um certo julgamento com relação à empresa. Esse julgamento tem que ser aproveitado, né? Porque é um julgamento muito importante. Você pode estar numa situação que não é tão rara assim para programadores, uma situação de escolher entre uma ou outra empresa, e você tem que usar a situação da entrevista para mais informação para fazer um veredito final, para ter uma escolha mais informada e, portanto, mais segura. O ponto número 3, muito importante. Aproveite o feedback das suas entrevistas. No caso de você não ter sido aprovado, aproveite esse feedback, faça bom uso desse feedback da sua entrevista. E se você não tiver feedback, exija da empresa onde você fez a entrevista um feedback. É muito difícil hoje em dia que empresas boas de bom nível não deem feedback nenhum. As empresas sabem que é muito importante para o candidato ter esse feedback. Então, sempre, em alguns casos, inclusive, eles fazem uma ligação, uma call, depois da entrevista, quando o candidato não é aprovado, para falar mais ou menos os motivos, etc. e tal. Isso é muito legal para você usar, é muito legal. Uma coisa a se falar sobre isso é que o recrutador, que é uma peça que você não pode ter sempre, mas às vezes é útil, ele pode ajudar nesse aspecto. Ou seja, se você está fazendo uma entrevista para uma empresa que você chegou nessa empresa através de um recrutador, o recrutador ele pode interceder no seu benefício e falar para você, se você não foi aprovado, o porquê que você não foi aprovado de uma forma um pouco mais detalhada. Isso é uma boa razão para você fazer uso de um recrutador. Quarto ponto, atitude positiva sempre. Sempre, não importa o que aconteça. As pessoas elas mudam de lugar, às vezes o mercado de trabalho ele parece muito pequeno, mesmo você lidando com, cidades imensas como São Paulo, ou mesmo em questões de você ir para outro país, ninguém nunca sabe quem que você pode encontrar te entrevistando. Pode ser que uma pessoa que te entrevistou numa situação X te entreviste numa outra situação, mais no futuro. Então, sempre tenha uma atitude positiva. Atitude positiva, ou seja, nunca fique na defensiva, nunca trate mal o seu entrevistador ou o seu candidato, se você é um entrevistador. Sempre veja esse tipo de situação de uma forma positiva. Se você tiver uma experiência negativa, se você tiver uma experiência com alguém agindo negativamente do outro lado, você pode cair em certas situações. Primeiro, pense se é você ou se é a pessoa. Pense se é a pessoa que está sendo negativa ou se você que está tendo
uma interpretação negativa da atitude da pessoa. Às vezes o jeito da pessoa é meio esquisito e você acha que é algo contra você. Pode não ser, né? Pode ser que esse é um problema da pessoa, um problema temporário da pessoa que está te entrevistando, por exemplo, e deixa esse problema com a pessoa, não pega esse problema para você. Se isso for realmente um problema temporário da pessoa, ela não vai, de fato, na hora da avaliação, exteriorizar isso, obviamente, ela vai só exteriorizar o seu desempenho, então deixa esse problema com ela, né, faça a sua parte. Em último caso, se houver algum episódio muito grave, muito relevante de atitude negativa com relação principalmente ao entrevistador, faça uma reclamação com relação à empresa, mas isso só em último caso, tá? Não faça uma reclamação com relação à empresa se nada de realmente grave aconteceu na situação da entrevista. Ponto número 5, errar não é o fim, tá? Errar ou não saber algo na entrevista não é necessariamente o fim, não significa necessariamente que você foi reprovado. Uma entrevista ela pode ser muito difícil, ela pode ser intencionalmente difícil e o entrevistador, mesmo quando alguém erra alguma coisa, ele releva se alguém não souber, se alguém for mal, se alguém errar alguma coisa. Depois, inclusive, numa situação dessa, anote o seu erro, tome nota do seu erro, né, para você tentar melhorar com aquela experiência e não haja emocionalmente. Ou seja, se você foi mal, tente não se desesperar, bola para frente, né? Por fim, nosso sexto ponto, último ponto de hoje, desse programa, eu vou ter um outro programa depois, já falei, exija as melhores condições possíveis da empresa. Ou seja, se você tem uma situação de o horário da entrevista não ser ideal para você, você não está se sentindo bem, a sua internet não está boa, ou alguma coisa que afete potencialmente o seu desempenho na entrevista, contacte a empresa, comunique-se com a empresa. Na grande maioria das situações, a empresa não vai ter nenhum problema com isso, não vai ter nenhum problema em deslocar a data da entrevista, em proporcionar para você uma outra data, enfim, trabalhar junto com você para que a sua entrevista seja o melhor possível para você, assim como que seja o melhor possível para eles também. Tá? É isso. Por enquanto eu vou deixar essas 6 dicas, vou ter outras 6 dicas no próximo programa. Fique ligado. Até mais. Tchau.